mas vem a comer. Então, estamos em casa, Em não é casa, verdade? minha querida, onde é que tu vais? Eu Estamos venho em por casa, aqui. claro. Sim. E, ora bem, Marta Melro, Olívia Ortiz, Maria Sampaio, Fernando Fernando Mesquita, tinha Mesquita, muitas saudades. terapeuta sexual. Fernando. Ricardo Castro e Rui Santos. Como é que estão? Bom Beijinhos dia. a todas, beijinhos. Portanto. Só para abreviarmos, como é que estão? Estão bem dispostas, Estão bem? continuam em cena, já vamos falar Ó, sobre isso também. Fernandinho. Os meus amigos continuam em cena aqui também. não Não vou ser pequenas aqui. E aqui temos o nosso moderador, Dr. Fernando, para nos falar. Ter respeito aqui à coisa. Respeito, até porque hoje temos falado dos pecados, os pecados capitais. Falta a luxúria. Falta a luxúria. E a luxúria tem a ver com a sexualidade ou não? Não sei. Temos que perguntar ao especialista. Sim, realmente está muito associado aqui à questão do desejo, não é? Mas é importante distinguirmos aqui a questão do desejo sexual, que é uma coisa normal, que é natural E que não é um pecado. Não é um pecado, que nos motiva a momentos de intimidade com outras pessoas e que é importante em termos mesmo da própria autoestima das pessoas. Mas depois a luxúria. Aqui a luxúria entra um descontrole dos impulsos, muitas vezes que leva as pessoas a sentirem o outro mais como um objeto de gratificação sexual do que propriamente de um momento de intimidade, e isto assim consideramos a luxúria. Muitas vezes as pessoas sentem aqui a luxúria como uma perturbação ou algo mais. Aqui a questão é que, em termos da psicologia, existe de facto uma questão que é a hipersexualidade ou a compulsão sexual. Mas ao contrário da luxúria, que é uma questão mais moral, onde está aqui associado uma questão de pecado, na parte da psicologia nós vemos isto mais como uma perturbação, no sentido que muitas vezes causa problemas em termos da própria pessoa, sente-se mal com este tipo de não conseguir controlar os impulsos. Sim. Em vez de estarmos preocupados em avaliar ou julgar a pessoa, nós estamos mais preocupados em ajudar e tentar compreender o que leva a pessoa a ter este tipo de comportamento. E agora pergunto aí, porquê é que escolheram estes convidados? A Marta, a Olívia, a Maria, o Rui e o Ricardo. Não é porque sejam especialistas, é porque eles ultimamente têm... Pois. têm muito... Ultimamente somos. Também são, porque têm... Falam abertamente sobre o Tem-se tema. movimentado muito nesta área da sexualidade, porque a Maria, a Olívia e a Marta estão a fazer os monólogos da vagina e o Ricardo e o Rui estão com os... Pénis, uma espécie de musical. Então isto é uma espécie de confronto. Confronto. Ou não? Ou não? Vaginas, pênis. Ou não? Falta aqui o nosso querido Dagu. Dagu, que não está, não é? Nós somos Tivemos, três a meu querido. fazer o pénis e o Dagu não pôde vir. Mas somos três, inicialmente, somos três a fazer o pénis. Espetáculo. E vocês abordam esta temática também da luxúria? Ou não? Ou é mais aspectos científicos? Não, tocamos nesse o desejo. Todos nós, aliás, as pessoas é que não querem falar do desejo, muitas vezes que sentem, têm vergonha de partilhar isso. Eu acho que é um bocadinho isso. Eu não. O fetiche é considerado Lá está ele. Desculpa. Não é, não. Luxúria, fetiche, não estão relacionados. O fetiche está associado aqui a uma perturbação mesmo, uma questão de parafilia. Já percebi, é uma No perturbação. sentido em que a pessoa só consegue ter excitação sexual e prazer sexual se aquele elemento estiver presente. Estamos aqui a falar, por exemplo, em Pés. roupas, Pés. Não, objetos. pés, mesmo. partes do corpo. Não, a minha objetos. personagem, atenção, eu não tenho fetiche por pés. personagem. A minha personagem, o Kiko, é que tem um fetiche por Ok, pés. ok. Mas é um fetiche muito comum. É dos mais comuns, sim, sim. É, não é? E é negativo? É negativo no sentido de que a pessoa só consegue ter prazer quando falamos mesmo Não é de só fetiche. consegue, mas também. Não. Quando falamos de fantasia, há uma diferença entre fantasia e fetiche. Pois, A o fetiche fantasia- é mesmo só... Fetiche- Nós é que corriqueiramente usamos a palavra Exatamente, fetiche exatamente. Como fantasia. Como uma fantasia, são coisas Exatamente. diferentes. Fetiche ok? vem da palavra feitiço, ou seja, a pessoa está Ok. enfeitiçada por aquele objeto ou por aquela parte. Precisa do pé e só para ter isso é que lhe- prazer. Se não E tiver só o isso é pé, que lhe não dá há prazer. A fantasia faz parte do nosso imaginário, podemos concretizar ou não. É um estímulo extra. É um estímulo extra Ok. que nos leva muitas vezes a criar aqui o desejo sexual. A questão é que muitas vezes nós falamos de fetiche quando pensamos que estamos a falar de fantasia. fantasia. Mas a realização do fetiche não é considerada luxúria? Um momento de luxúria- luxúria quando o fetichista está a realizar o seu momento. Lá está. Aqui estamos a associar uma questão. Não é luxúria? Não. Isso agora foi o Rui ou foi a tua Exatamente. personagem que perguntou? Foi personagem. É verdade, sempre a personagem. Foi Kiko hoje. Trabalho à estamos toa. Foi Kiko. A questão é que estamos aqui a associar uma questão psicológica com uma questão moral, não é? A luxúria, parte moral, parte religiosa, fetiche,
A parte psicológica, a parte de perturbação, muitas vezes, em termos Pronto, é psicológicos. perturbação, já vimos. Está tudo. E vocês falam muito. Nós falamos Muito de muita coisa. Muita coisa. Existem vários, neste caso, vamos corrigir, não fetiches, mas várias fantasias. E, aliás, conversávamos lá fora antes de entrar, porque obviamente sabíamos do que vínhamos conversar, porque a Maria dá vida, não diria personagens, porque o espetáculo não é baseado em personagens, assim, em pessoas reais. Isto são os testemunhos dessas pessoas, e um dos testemunhos da Maria tem uma hipersexualização. A prostituta, por si só, ela só quer fazer mulheres felizes e, e só quer mulheres e é completamente viciada em mulheres. E quando há aqui uma prostituta que é viciada no gemido, é viciada... No gemido, especificamente, há aqui uma é fantasia. perturbação nesta personagem. Mas acho que é a única que tem Então mais aqui é esta fetiche. perturbação. Não podemos considerar. Pois, eu não conheço muito bem a personagem que... Ou, que também. É hipersexualizada a personagem. hipersexualizada. Sim, e temos uma personagem de um homem que é falado na entrevista que também é viciado em olhar para vaginas. Mas Que tem aí- que olhar para as vaginas. Ou seja, também há aqui uma obsessão com uma parte do corpo. Exato. do corpo. O Mas não parcialismo. está bem E delineado se é um outra- fetiche ou se é e uma temos outra que fantasia. aí, perdão, que aí sim é fetiche, porque aí limita efetivamente a relação saudável que eles têm, que é a situação do homem que só quer ter relações com mulheres com a vagina completamente depilada. Ah, Isso. também. E fazem terapia de casal, embora o terapeuta de casal dela seja alemão. É alemão e tem um... Traz um lado cómico também à situação. À situação, Sim. eles Mas separam-se foi por trau- isso. Exatamente, e foi traumatizante para a mulher que está a contar essa história. Portanto, foi uma experiência traumatizante para ela porque ele precisava disso, precisava que não houvessem pelos, e esse relato acaba por ser também aqui muito ligado dentro da área do fetiche. Obviamente que falamos de assuntos sérios em qualquer um dos espetáculos, mas sempre com uma temática assente na Sim, de forma comédia. não é? ligeira, No humor, sim, de uma sim. forma Porque ligeira. as situações acabam por ser, foi isso que a autora da peça acabou por perceber, que os relatos, apesar de alguns traumatizantes, alguns delicados, eram tão caricatos, tão surreais, que ela pensou que seria um desperdício não os aproveitar dessa forma. Porque tem situações muito engraçadas mesmo. E o que é que vocês sentem enquanto atores, pisam o palco, falam sobre estes temas, tendo em conta as reações que vão apreciando do público, não é? Porque não é só o público que aprecia, vocês com certeza também o fazem. O que é que vocês têm a dizer sobre a nossa sociedade em relação a estes temas? Eu não sei, eu acho que antigamente era muito pior falar destes temas. Era mais difícil. Eu até estava a partilhar, havia muitas câmaras municipais que não queriam contratar espetáculos onde dissesse pénis ou vagina, nem iam. Qualquer conotação sexual. Então, tu já levas com isso, depois levas com os outros programadores só querem pinabaus no interior do país sim. e também apanho que é o mas sentimos isso muito que as pessoas têm necessidade de falar, têm necessidade de verbalizar, têm necessidade de não sentirem talvez porquichonas, malucas, doidas, que é uma coisa natural e não acharem que é aquela coisa, será que eu sou uma ordinária ou sou um ordinário muito grande? Esta culpa, por ter esta porque ideia, parece ter que há um uma desejo de ter culpa. dois Está ligado ao homens ou pecado três. também, que é esta educação religiosa que nós temos no país, não é? Claro. Tem muito esta culpa, não é? E que se sente. Eu complementaria com a curiosidade. Eu acho que como não se fala abertamente de vários temas associados à sexualidade, acho que quase as um pessoas voyeurismo têm em essa assistir à curiosidade peça. de ir assistir às peças para ouvir o que é que está a ser dito e perceberem se realmente são únicas e singulares nos seus pensamentos e desejos ou se realmente há uma mais coisa pessoas normal. a pensar. Mas Eu acho que ainda- sim. Há um crescimento também no público, eu acho que desde o início da peça até ao final vê-se mesmo um uma crescimento de libertação. Vão-se desinibindo. Exato, Completamente. Sim, mas ainda há um incómodozinho. Ai, Quando se fala. no E início dá uns começa a risinhos, ver- ainda há... Sim. Aquele risinho assim. Ai, meu Deus. E caras de choque. Mas esta visão é num contexto artístico e num contexto clínico, Dr. Fernando. No contexto eu tenho a vantagem porque as pessoas, quando me procuram, já sabem para aquilo que vão Claro. falar sobre sexo. Não é? Mas Portanto, mesmo assim, pode haver pessoas que têm mais dificuldade em expressar-se. e aquilo outras- que eu verifico é que Os homens têm mais dificuldade. os homens têm muita dificuldade em procurar ajuda, não é? Quanto Porque mais. muitas vezes aquilo que eu verifico, quando são casais heterossexuais, porque também recebo casais do mesmo sexo, quando são casais heterossexuais, as mulheres procuram muito mais facilmente ajuda e depois todo o processo terapêutico, ele também está muito mais disponível para o processo terapêutico, que leva algum tempo, não é de um dia para o outro que nós conseguimos resolver as coisas, enquanto que os homens muitas vezes deixam arrastar o problema, pensam muitas vezes em que eles próprios vão resolver, isso vai mexer com a sua própria masculinidade, É por não é? vergonha. Sentir- Vão ao café, falam com o amigo, está Falam com o resolvido. amigo, os amigos ainda vão dizer que, pior ainda, que as coisas para eles correm todas bem, quando não correm na verdade, não é?
E isto vai Nós fazer falamos com com as amigas, eles muitas vezes não falam destes temas uns com os outros, de Exatamente. forma mais profunda, não é? Tipo, a maturidade emocional dos homens. Não há tanta vulnerabilidade, talvez. Sim. O homem tende a exagerar para mais, não é? E as mulheres tendem a exagerar para menos. E não tão A profunda, regra não dos tão 3, sentimental. divide por 3 ou multiplica por 3. Porque, socialmente falando, como estavas a dizer, Maria, em relação às mulheres, parece que é pecado as mulheres terem vontade, gostarem destes assuntos O da prazer. sexualidade. Sim, Já sim. depois, ao contrário, em relação aos homens, têm que ser todos muito viris e Exatamente. muito masculinos e nada pode falhar. E colecionadores? Pois. Sim. Por acaso, há pouco estávamos a falar ali em off, e aquilo que a Diana estava a dizer é aquilo que se verifica muitas vezes. Cada vez mais as mulheres estão mais assertivas em termos da sua própria sexualidade e referem muito mais vezes aquilo que são as suas próprias necessidades aos parceiros. E aqui está a levantar muitos problemas para os homens, porque muitas vezes eles é que controlavam o número de frequência em termos sexuais que tinham na intimidade, não é? Agora elas também querem, e isto vai fazer com que eles muitas vezes se sintam diminuídos. Comecem a questionar, será que eu já não sou tão homem como agora? Isto tem que ser uma coisa física, não pode ser uma coisa psicológica, porque se for uma coisa psicológica para eles ainda é pior do que se for uma causa física. Uma causa física nós vamos buscar um comprimido e facilmente tratamos as coisas. Se for uma coisa psicológica vai mexer com a forma como eu vou lidando com os problemas, com as minhas situações. E isto faz com que muitas vezes exista aqui um afastamento em termos dos casais. Elas querem falar sobre o assunto, eles procuram não falar sobre isso. Mas quando falam, quando os casais entram num diálogo abertamente sobre estas questões, o fetiche acaba por não ser uma coisa assim tão negativa. Sim, aqui o importante, muitas vezes, eu acho que quando nós começamos uma relação devemos ser o mais abertos possível e dizermos aquilo que são Quanto as às nossas expectativas. necessidades e os nossos desejos. O problema é que muitas vezes nós criamos uma relação e quando criamos uma relação escondemos aquilo que achamos que é mau ou que a outra pessoa não vai gostar tanto. E depois falarmos sobre os fetiches, falarmos sobre as nossas fantasias, passado anos, se calhar a outra pessoa vai achar, então nunca falaste sobre isto e agora é que vai falar. Tanto tempo só agora é que falas dos pés. Com quem é que tu andas? Exatamente. Com quem é que tu andas? Sempre botas. Ou o que é que andas a ver, não é? E isto muitas Nós vezes- na peça com perguntas muito simples, eu, aliás, acho que seria muito interessante até para um terapeuta, para um psicólogo, para o que quer que É um seja convite. da área. É um convite e um convite também a todos, porque nós temos um momento da peça em que interagimos com o público e fazemos, obviamente, 3 perguntas muito leves e ali num registro de brincadeira, são jornalistas, mas dizem muito. reveladoras, com uma pergunta muito simples, muito reveladoras das relações do casal, do pudor, A dinâmica entre entre os dois. Quem assume um papel de liderança, quando fazes a pergunta a uma das pessoas do casal e quem responde é a outra. E fala muito também acabamos de fazer uma pergunta, não querendo ser muito spoiler, e não sendo, mas é uma pergunta estética. E ao perguntarmos, os homens normalmente respondem em relação às suas mulheres e muitas vezes vemos a reação delas assim: a sério, era isso que gostavas que eu usasse? Portanto, consegue-se até nesse registro de brincadeira Perceber que há fazer um surpresa bocadinho e de falta de terapia. comunicação. Vê que há falta de Comunicação, direção, sim. mas se Ou de houve a partilha. vontade de ir e se disponibilizarem para o fazer, já é um Sim. bom E vê-se o começo para contrário trazer o também, tema vê-se para a o mesa. contrário também. Mas muita às vezes vê-se comunicação. claramente quando o homem foi arrastado para ver a peça. Também. Sim. Porque vocês devem ter mais público feminino. Não, por Não, 50-50. Foi uma surpresa 50-50. para mim perceber que Temos havia grupos de tantos homens homens que na vão plateia. ver. Sim, temos E muitos homens sozinhos, sem a companhia, completamente sozinhos. A peça é muito para interessante. homens, eu acho. Eu acho que nós mulheres vamos reconhecer uma coisa que nós todas já sabemos, não é? Eu acho que é muito mais interessante um homem ir ver e conhecer o nosso universo feminino do que para uma mulher. Claro, para nós também é super importante, até porque vamos falar sobre temas que nos são alguns mais pesados, alguns temas que infelizmente ainda são tabus em Portugal e no mundo, assuntos muito graves como violação, como abuso sexual, que nos toca profundamente, mas também é muito bom o homem reconhecer isso, perceber o valor Ouvir da falar mulher, sobre ouvir isso o Então também. visita o universo feminino, não é? Os Sim, homens não têm completamente. acesso às conversas privadas entre amigas e ali no espetáculo acabam por saber o que é que nós falamos umas coisas. Pois é. Curiosamente, o nosso espetáculo, Era isso a maioria são São mulheres. senhoras. Eu acho que é pela mesma O coisa. nosso público Nós gozamos, no fim de contas, a fragilidade dos homens. Nós nunca fomos. E isso, os para um homens não gostam espetáculo. de Não ver. gostam de ver. Mostrar... vê. Não gostam, não. E mandam mensagens, são os piores. As mulheres acham imensa graça, porque qualquer mulher tem um amigo, um irmão,
um companheiro, seja que conhecemos vários personagens na nossa vida e que têm uma atitude perante as mulheres e perante a luxúria, perante os fetiches diferentes. E eu acho que as mulheres vão ver porque se divertem mesmo muito, porque reconhecem que os homens são assim. E os homens também têm fragilidades e também de vez em quando já não são aqueles homens como os nossos pais eram, que não falavam. Os homens hoje já falam. Claro. As gerações mais novas já conversam. Hoje há psicólogos, hoje as pessoas já fazem terapias de grupo. Portanto, acho isso fantástico. E eu acho que... Portanto, sentem uma evolução nesse sentido. Sim. Eu acho que é super divertido, também fazemos perguntas e também falamos com o público. E eu acho e também fazem perguntas ao público. E dançamos e cantamos, muito bem, aliás. Dançamos maravilhosamente. Não, eu espero que te lembres temos que, mas não podemos agora. Mas o público, por exemplo, nessa altura em que vocês fazem as tais perguntas, notam que há pessoas que ficam com certeza, na cadeira. Há pessoas que compram bilhetes para os últimos lugares porque acham que nós só abordamos as pessoas da frente. vamos lá acima. Lamento, nós vamos A Marta subimos até todas diz as uma coisa no escadas. espetáculo, que há sempre umas vaginas sindicalistas, Sempre. que são as que querem falar e que são líderes do grupo, portas-vozes. E que estão assim com o pulso e quando eu digo alguma coisa elas estão... E outras Vamos! tímidas que olham para o chão, não é comigo que vais falar. E é Por favor, precisamente não. essas que nós escolhemos Claro, para sim. fazer as perguntas, claro, vão dar as respostas. Sim, mas mais- deixei aqui o aviso, mas não vai acontecer nada de mal. São as pessoas Claro. depois que querem ver o Ai, espetáculo. não, já não vou, já não vou. As mais Não vou ser Aliás, postas à Não, prova. e postura ninguém vos Não. chama, ninguém vos conhece. Então, E é das partes que o público mais adora, é esta parte Claro. da interação. E depois há outra coisa que é, não são obrigados a falar. Não forçamos claro. ninguém a responder. Se É a só pessoa para de facto não quiser dizer não nada, ficarem nós com passamos medo. à próxima. Porque há sempre alguém na fila de trás que tem alguma coisa para Tem dizer. sempre, tem sempre. Mas onde é que isto tudo entra na luxúria? Doutor Fernando, quer saber? Eu acho que tivemos aqui a falar sobre muitas questões que entram dentro deste aspecto do pecado ou da luxúria. De facto, a luxúria, eu acho que a luxúria entra quando nós não respeitamos a outra pessoa que está connosco. Eu ia dizer isso. Quando, de alguma forma, queremos a relação só para termos prazer nós. Uma relação é uma coisa que deve ser partilhada. Eu gostei muito do exercício que foi sugerido ali no final do espetáculo, que a colega estava a dizer, que é um bocado daquilo que nós fazemos também, ou seja, em termos de terapia, eu costumo fazer muitos exercícios com os casais e um dos exercícios que eu costumo sugerir é precisamente escreverem pelo menos 5 ou 6 coisas sobre aquilo que os excita e que os faz perder a excitação. E depois, ao contrário daquilo que as pessoas possam estar a pensar, que vou perguntar então o que o excita, o que eu faço é perguntar o que é que acha que o parceiro ou a parceira escreveu sobre aquilo que excita. E muitas vezes ficam completamente perdidos porque não sabem muito bem, nunca falaram sobre isto. Pois. E isto também é luxúria, ou seja, em termos de relação, é estarmos os dois, Alinhados. se for alinhados e partilharmos aquilo que são as nossas necessidades, as nossas vulnerabilidades, os nossos desejos, as nossas fantasias, os nossos fetiches e não reprimirmos porque pensamos que a outra pessoa nos vai julgar. Porque se a pessoa nos julgar é porque se calhar não é a pessoa indicada para nós. Pois, mas para isso também é preciso mudar aqui mentalidades, porque nós somos, no fundo, um país conservador e muitas vezes as pessoas são educadas e ensinadas a reprimir esses sentimentos. Eu não faças isso, não fales sobre isso. O mais interessante é que nós sentimos que no público temos pessoas mais velhas, casados há mais de 50 anos, que fazemos muitas vezes essa pergunta antes de falarmos com eles. E aí nós percebemos que realmente há aqui uma vontade de mudar, de abrir essas mentalidades, de romper com o preconceito e de perceber, espera lá, o que é que nós podemos fazer agora de novo? O que é que nós podemos explorar de temas diferentes? Eu E até às vezes diria que mulheres mais velhas são mais abertas, são mais várias abertas. mais jovens. A faixa etária mais velha e média dos 40 para a frente é muito... 70 são mais abertas do E que quando as temos mais tido um novas. público bastante mais jovem, quando digo os 20 e poucos, sobretudo mulheres, são as pessoas que têm mais dificuldade em responder. Mas porquê é que existe este contrassenso? É verdade. Muitas vezes aquilo que eu verifico que são precisamente os mais jovens que têm esta dificuldade, ou seja... Mais complexos, nós mas pensamos mais- Mas que... não seria mais suposto vergonha. ser ao contrário? Pudor, Mas agora as redes sociais, Acho que é uma as pessoas não pressão comunicam, gigante. Estão a conhecer-se. são Perguntem lá muito aos conhecer. miúdos, usam brinquedos sexuais? Não, o que é isso? Não. Pronto. Dizem lá que não. Começaram-se logo a rir. Mas agora não falam, não comunicam, é tudo Não, não, redes, é não, tudo não. online. Até ficou vermelho ali o Tiago. Está no Tinder, o Mas dá-me Tiago. ideia que as pessoas mais velhas precisam lá. de alguma coisa para apimentar a relação, não é? Já estão casados há tantos anos, já não há nada de novo. Aquela conversa e do arroz precisam, de pato que e ele está a precisam de ter. algum boost
na vida sexual, porque Mas é isso, sempre... isso também acaba por ser um mito. É Também arroz as mais todos os novas dias. têm uma relação. É claro que quando nós começamos uma relação, as hormonas andam aqui aos saltos. Ui, não é? anda tudo à frente. Há muito por explorar ainda não Exatamente, há muito para explorado. explorar. Mas passado pouco tempo, se as coisas não são apimentadas, se não se vai trabalhando a relação, se nós não tivermos aquela ideia de que temos que regar uma relação todos os dias, é mesmo verdade. Ou seja, Claro. é mesmo importante nós estarmos atentos, preocupar-nos em fazer outro exercício que eu costumo sugerir. Muitas vezes, quando as coisas não estão muito bem numa relação, nós temos a tendência para ver aquilo que é mau e o que é mau passa a ser péssimo, não é? Então, numa relação, aquilo que nós devemos de fazer é procurar elogiar o outro. Porque enquanto nós formos elogiando, mesmo em termos de educação, nós estamos muito habituados a ser educados através dos castigos, das más Reprimidos. notas, das punições. Isso é muito católico. Mas o elogio, claro. o elogio punição. também é uma forma de educar. Se eu disser a uma criança, boa, tu conseguiste, ela vai se sentir motivada e vai repetir mais vezes este tipo de comportamento. Claro. E com os adultos também é a mesma coisa. Se o meu parceiro ou a minha parceira faz uma coisa que eu gostei e se eu não digo, muito provavelmente a outra pessoa vai deixar de fazer. E não vai perceber? Não vai Exatamente. perceber que Pergunta foi bom. para si. Posso fazer uma pergunta? Claro, Olivia. Nós vamos aproveitar que estamos as três solteiras e é grátis aqui. também para mim. Eu acredito muito no reforço positivo. E se dermos um reforço positivo numa determinada ação e essa ação torna-se repetida e depois previsível, o que é que se pode fazer? Aqui- Comunicar a insuficiência? Mas isso é uma ideia, muitas vezes, que não é bem aquilo que está a Já dizer. não aconteceu a experiência pessoal, ela arrisca, ela sabe mas do que é que eu muitas estou a falar. Uma coisa que eu costumo verificar muito Toda a é, gente funciona. Principalmente na Fazer parte, consulta a na ela. parte É mais consulta já. feminina, Eu pago no fim. eu não lhe vou dizer o que eu quero, porque se eu disser o que eu quero, ele vai fazer. Mas o problema é que isso acontece muitas vezes nas relações, que é nós pensarmos que a outra pessoa Vai adivinhar. aquilo que nós queremos. As mulheres ou têm se- muito esse problema. mas Exatamente. Não é bem Não é isso que eu bem estou a isso, não é dizer. bem Eu isso. sei. Eu gosto de flores e depois a pessoa a partir Todos os daí dias. dá flores todas as semanas. E mais nada. Tens que Seus dizer, pauzinhos de então, olha, incenso de vez em não quando. gosto todos os dias, ou todas as Flor, vezes. Já está bom, agora Oh, meu de querido, vez em quando. varia. Olha, também gosto. Traz-me croissant, Qualquer coisa. não é? Eu acho também na mulher, eu acho que começa muito, os preliminares muitas vezes, e não só na relação sexual, começa muito como é tratada. Não são físicos. E não são físicos, muitas É vezes contextual. é como o homem trata a mulher no dia a dia, não é? E muitas vezes, às vezes, para um homem é um bocadinho mais, agora apetece-me e vai acontecer, e para a mulher, ela tem que, na maior parte das mulheres, não todas, não é? Mas há muitas mulheres que começa no trato matinal, na maneira como Os fala. preliminares podem começar numa mensagem. Completamente. Não é? Num olhar do outro lado da Num sala. bom dia, num bom dia, pensa em ti, qualquer coisa, não é? Numa loiça na máquina. É tão bonito quando vejo. Eu já não considero isso um preliminar. Não levar o cão à rua. Quando já é bem básicos. Olha, casa eu toda. pus a louça na máquina, eu bravo, eu pus todos os outros dias e ninguém me bateu palmas por isso. Dizem que um homem maravilhoso é só uma mulher comum. É o que dizem hoje em dia. Agora implementamos o tema. Isto é muito, desculpem lá, isto é muito. Vocês estão Um muito homem calados. maravilhoso é uma mulher. Os pénis, atenção, os pénis não se levantam. Isto é o que é, meus caros, é o que é. Trouxeram-nos esta posição de debate. Eles eram dizer, podem vir dizer isso. Chamaram para isto, chamaram para isto. tudo Era bem. Muita texto. coisa por dizer. Aconselhos Mas a não ver a nossa dizem, peça. pois E é. vocês a nossa, temos que fazer um cá está, crossover. mas cá está, os homens falam, mas É depois, na hora isso, da é. verdade, não partilham assim tanto. As mulheres são muito mais pormenorizadas, atenção, não é Eu tenho a verdade? certeza verdade que nós as três, a fazer este espetáculo, sabemos intimamente das nossas vidas. Muitas coisas. Partilharam muita Partilhar coisa. muito grande desde o primeiro dia. É verdade, vou fazer esta assunção. Nós saberemos mais da vida umas das outras de forma íntima e Em profunda 2 do que meses. vocês, ao final de um ano, possivelmente, a fazer a peça juntos. Porque os homens não Marta falam. Nel, não digas isso. Muitos teatros, Os homens, muitas histórias. os homens não falam entre eles, nós não falamos entre nós digas isso. de assuntos íntimos. Pois não. Eu acho que Somos mesmo- incapazes de chegar para um amigo e dizer assim: olha, eu tenho falem, não ejaculação são tão precoce. detalhistas. Ninguém, Olha, nenhum homem diz isto. Ele só tem 8 centímetros. Não vais dizer isto a um amigo teu. Não vais Mas partilhar por isto que com não? alguém. Não. Mas nós Percebe? partilharíamos isso entre Pronto, nós. tudo bem, mas os Mas homens quando nós vamos para a custa. terapia, já fizemos terapia com 10 amigas, enquanto os homens... Mas concorda, olha, doutor olha, Fernando, que isto é assim? De facto, os homens, quando falam entre eles, falam em exagero, não é? Ejaculação precoce. Não vai dizer. Nunca, Não, não. uma vez. Eu aguento 30 Pá, minutos. pelo amor de sem Deus, olha parar. comigo. Opa! E o outro que aguenta 10, se calhar começa a pensar: epá, tenho ejaculação precoce, não é? Porque se tu aguentas. Está provado Relações sexuais cientificamente. 3 vezes ao dia. Exatamente, exatamente. Está provado cientificamente, não é só na temática do sexo,
que as mulheres falam 3 vezes mais do que os homens. verdade. Pois é. Sobretudo. Sobretudo. Logo falam mais E as que nós. mulheres fazem terapia mesmo não precisam de terapia. Exatamente. Toda a gente precisa de terapia. Isso é Toda uma a frase gente. da peça. Não, é da vida. Eu já queria pessoal. Estamos aqui a vender os serviços de doutores. Exatamente. Toda a gente precisa Toda a de terapia. E atenção, ao contrário do que foi dito aí, a terapia não é feita com amigas, é feita com claro que não. especialistas. Tem terapia Não, com amigas. não, Tem que ser as agora amigas amiga. são Não, Não, mas abre. terapêuticas. Mas os Não amigos. sendo terapia. Exatamente, os amigos como ao podem ser desporto. são terapeutas. Os amigos, porque Uma boa relação, uma relação saudável. sim, Pode ser o problema terapêutico é desabafar, que mas os ter uma amigos e parte as imparcial é amigas diferente. procuram dar o seu melhor para ajudar a outra pessoa. Opiniões. O psicólogo ou o terapeuta vai questionar e vai fazer com que a pessoa procure encontrar outras soluções para além daquela que muitas vezes procura. O que é que E é vocês, mais imparcial. vocês já se conhecem há muito tempo, antes deste espetáculo. Sim. Sim. Claro que agora Agora Sim, tem mas que- partilham senhor. tudo. Quando chegam ao teatro, partilham. Por acaso até Calma. Mas partilhamos o texto e está mais da bom. vossa vida. por acaso já fazemos partilhamos. swing. Não, é isso. não é. Está ele. Não, partilhamos o dia a dia. Eu, pelo menos, partilho. O Dagu também partilha. Partilhamos. Dá água partilha bastante. Somos completamente diferentes. Dagu Somos é mais completamente sensível, eu diferentes sei. na nossa vida. E apesar disso, Mas partilham partilhamos. o quê, por exemplo, Ricardo? Olha, partilhamos. Uma torrada ou pequeno almoço. Não, Não, falamos de sexo. Claro que falamos. Falamos, Falamos, claro que falamos. Falamos de sexo, falamos de sexo. Não vou falar de sexo aqui. Mas de sexo ou de intimidade? Vamos falar de tudo. Nós conseguimos misturar tudo. Nós somos mais práticos. Nós somos tudo no mesmo Sim, sítio. somos pragmáticos, E fica muito Mas logo. nós também somos muito. Até porque temos a Maria no elenco. Nós somos tá super bem. práticos. A Maria é mais prática. É, em mais pessoa. pragmática. É prática. Sou um homem, diz ela. Não, tu és. Pois. Ela é Eu prática, tenho muita ela é energia romântica, eu sou a mãe. Tu és a mãe? Completamente. É, cada uma de nós tem o seu tem o seu Nós partilhamos papel. tudo. Nós Ela é a partilhamos filha do meio. crises em relações, nós partilhamos emoções, nós um dia chegamos e estamos a chorar e partilhamos muito isso. Mas não entre- só de relações, nós também falamos de sexualidade que não passa com a totalmente. interação com o outro. Sim, sim, sim. Sim. E da relação Tipo, até com todas outras mulheres, da Mas falam, por amizade. exemplo, das frustrações sexuais. Não, não estou a falar de masturbação, Diana, calma. Eles estou a falar falam de disso. masturbação. Não está a falar de a masturbação. peça sim, nós não precisamos Não falar calhou. sobre isso. Não Ainda foi. calhou. Estou cheia de medo. Já falámos do Mas você- Satisfyer, já falámos do Satisfyer. Já falamos. O que é que é Falaste ter um à Satisfyer? Marta. Já falamos. Não sabes? Não sabe o que é um Mentiroso! Falamos, lembra disso, eu tenho isso, eu isso tenho, eu isso tenho. Eu dou imensos. Manda-me carradas desses para casa. E não Eu sabe, tenho é um imensos. vibrador. É um estimulador. Ai, não vês? Ai, começaram a rir. É um estimulador. Tem todos A de dona ter um Teresa fez espetáculo. logo assim. Ai, meu Deus. Tenho dois na mesa de cabeceira, a dona Teresa disse. Não, estão a pensar, ai, se eu soubesse que íamos ter estas conversas aqui hoje, não tínhamos vindo. A Maria Não no é, pois espetáculo dá um workshop da vagina. É verdade, é verdade. Um workshop de exploração. Agora já ficaram todas contentes, não é? Ai, agora é que eu tenho que ir lá. E vocês? Opa, eu estou em Vocês- estado de Eu não choque. tenho. Mas você, não é? Falam de pênis e É pá, somos tão. Ai, eu agora ia-me sair um É termo. com muita tristeza que eu digo isto. Eu não tenho um Satisfyer. Porque agora podia dizer alguma coisa acerca do Satisfyer e não tenho nada para dizer. Tens alguma coisa para dizer, Ricardo? Tens. Atenção que os homens também têm Tens. brinquedos sexuais. Tá, acho muito bem que tenho. Todos nós temos um Existem Satisfyer. masturbadores masculinos. Exatamente. Este é mais. Aliás, tu falas na peça do anel peniano, agora vamos falar de coisas, vês? e do retardante. Retardante, exato. Retardante, não é? Porque é que Anel eles usam peniano retardante? e Porque é que os homens retardante. usam essas coisas e têm curiosidade e as mulheres compram para os homens? O anel peniano, para falamos quem não nessas E há sabe, coisas mais é um simples, anel como os que aperta. lubrificantes. Os lubrificantes. que Agora aquecem, explicar, agora têm falar sabor. sobre anéis penianos, vai lá Vamos tudo. estar a falar de aparelhos. Começar Este programa aqui, também é às 11h30 da noite, portanto não faz mal, não é? Não, Falar dessas coisas. Eu acho que até é isso. Mas há Mas hora fala para isso, tudo. Fernando, há hora para falar sobre sexualidade. Há pouco quando... Não, há pouco quando disse sobre a sexualidade, e a Diana até ficou admirada e pensou que era a masturbação, sexualidade é tudo. A sexualidade eu não estava a acompanha-nos falar de desde que nascemos masturbação, até à nossa morte. Ou seja, é a forma como lidamos com o outro, é a nossa própria autoestima, a nossa confiança. Tudo isto é sexualidade. E portanto, não há horas para falar sobre sexualidade. Nisso os animais são vida. maravilhosos. Não têm horas, Não não têm tem pudor, pudor. não têm nada. Não. Eu falo sobre tudo. mais Nem sei se dar aqui a fazer Porque nem estão cá, nem têm rodeios, é aqui, é aqui. Bom, mas Não também é? um bocadinho de pudor também não faz mal a ninguém. Lá naquilo. Todos os animais gostam. Está a despertar fetiches.
fetiches por aqui. Está muito animado ali, hein? Tá. É o André, mas aqui não conseguias fazer. Lá está. São quase todos. A coragem do grupo, que é uma coisa muito masculina. Pois é. Também, Não, da mas não, Matilde. nós estamos à Aquilo que estávamos a falar da sexualidade, nós temos Nós não temos conversas nada sobre contra os homens, depilação. de todos. Não, claro que Pelo não. contrário. Adoro homens. Mulheres têm de ser. Os Pá, é homens. verdade. Muito pelo contrário, isto parece agora quase um. Não, isto não é uma guerra. Isto é uma Mas não brincadeira. É uma guerra dos sexos, mas super Saudável. feliz, saudável. Sim, estamos a E ver uma discussão saudável e produtiva. Sim. E acho que estamos aqui a separar homens e mulheres, mas acho que é importante referirmos que nem todas as mulheres se identificam com aquilo que as colegas estão a Exatamente, dizer, claro. nem todos os homens se identificam com aquilo que estão a dizer. Portanto, muitas vezes a ideia de que a mulher se comporta desta forma, os homens, se o homem fala abertamente sobre as suas dificuldades e as suas fragilidades, isso faz dele menos homem. não, nós adoramos, é o que nós não é queremos. tudo isso, não é? Há de tudo, por isso é que o par Portanto, perfeito é aquele que está alinhado connosco. Exatamente, ou seja, as pessoas são diferentes e não é o género que vai determinar isso. caracterizar. Aliás, Tem a ver com também é vivência, muito experiência. do nosso público é nada polarizado entre homem e mulher. Temos Não, e vemos reações muitos- diferentes ao longo da muitos peça. Há gays. textos com que as pessoas se relacionam mais, há outros com que não tanto. Vemos o choque, a diversão. Nós estávamos a comentar isso há pouco, que já vimos em espetáculos fatias de pessoas que se riem muito numa parte e outras ficam muito chocadas ou até tantas emocionadas. Sim, nós sentimos o pudor muito. Nós temos 2 momentos em que falamos da homossexualidade feminina e noto que possivelmente aí são os momentos de maior pudor. É, não Embora embora Acabam por tenhamos se no rir público muito porque as situações são muitos casais muito homossexuais. engraçadas. Eu acho que é essa curiosidade Mas no caso da Maria, a Maria aborda de uma forma mais leve, no meu caso, é numa situação que provém de uma situação bem difícil e bem pesada, mas sentimos que é aí que existe mais o desconforto. Sim. Hoje falamos dos 7 pecados, obviamente que estamos aqui inseridos neste contexto da luxúria, também porque estes 5 atores estão a fazer 2 espetáculos diferentes que abordam exatamente a sexualidade e o sexo masculino e o feminino. E agora, sim, queremos saber onde é que estão. Não. Eu vou com tudo. Não, quer saber onde é que vocês estão e a que Estamos no datas e Auditório dias. Tagus Parque, Que é o que é aqui? que é em Oeiras, um Oeiras. espaço incrível, que tem imensas peças, tanto infantis como séniores. Rui de Carvalho Já também lá saímos está. de cena daqui a um mês. Exato, já estamos agora até novembro. Estamos quintas, sextas e sábados às 9h30 da noite e domingos às 4 da tarde. Às 4 da tarde. E E, depois portanto, tem digressão. Depois Digressão. também. Há pacotes Maria- de bilhetes também muito interessantes para grupos. 3 ou mais pessoas têm bilhetes promocionais e outros que incluem um copo de vinho. E Que é podem sempre beber vinho interessante durante a falar de peça. sexualidade Podem com um beber- copo de vinho. Sim. Exatamente. Vão Desconto então. jovem até aos 23 anos também, com um preço único de 12,5 €, para os jovens irem mostrar que nós estamos erradas, que afinal não têm assim tantos pudores e é um ótimo incentivo para os jovens irem ao teatro. Os meninos vão andar pelos Açores? Nós vamos estar em Ponta Delgada, no Ponta dia 8 Delgada. de novembro, no grande Coliseu Micaelense. Estamos desejosos de estar com todos e depois vamos em Estavas muito janeiro. ansioso em relação a este. Não foi? Não Eu era? estava ansioso, sabes, porque eu nunca tinha ido aos Açores e o João também é um homem de teatro e sabe o que é andar Sou. e ir para lá com tanto Com a sacrifício, estrutura toda. alugarmos o Coliseu, alugarmos É importante nós o que corra Coliseu, bem. porque eu acho que eu tinha um bocadinho de receio da palavra pénis nos Açores. O meu avô era dos Açores, era também de Ponta Delgada, Vila Franca do Campo, neste caso, e eu pensei, mas queremos fazer Açores, São Miguel, Ponta Delgada, Rabo de Peixe, todos, venham todos. Vão se divertir. Venham ao Coliseu divertir-se connosco no dia 8 de novembro, às 9 horas, vamos esgotar o Coliseu, vai ser a loucura. E depois, em janeiro, voltamos para o Sá da Bandeira, o mês Sá da todo de Bandeira. janeiro. Vamos fazer, vamos estar lá No Grande ao Porto. Vamos terminar no Porto. A última temporada dos Pennies é agora, portanto, até março. E depois termina e temos outros espetáculos para começar. Nós não oferecemos um copo de vinho, mas oferecemos um barril de cerveja. Competição Então não é desleal. bom que esteja geladinha. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada a nós. Venham ao teatro. Obrigada. Maria Sampaio, Oliver Ortiz, Marta